Olá pessoal, sou Márcio Silva e vou falar para vocês hoje aqui sobre liderança. Essa palestra que chama Seja o Mestre da Autoliderança. Hoje as empresas estão passando por grandes problemas. Um grande problema das empresas hoje é a falta de líderes. As empresas não estão conseguindo achar o líder exato, aquele líder que vai realmente dar conta da demanda dos seus projetos. Quando eu falo de líderes, eu não estou falando daquela pessoa que quer simplesmente assumir um cargo na empresa. Isso tem de monte. Quando eu falo de líderes, eu falo daquela pessoa que ela está realmente preparada para ir no mercado e dar conta de tudo que a sua empresa vai exigir. Hoje as empresas muitas vezes não têm o desafio de encontrar um mercado emergente. Muitas vezes a empresa não tem um grande desafio hoje de colocar sua marca em mercados maduros. Hoje o grande desafio é encontrar um líder que vai ser capaz de dar conta da demanda que o mercado emergente ou o mercado maduro exige. Você vai ouvir muitas pessoas falarem para você muitas vezes o seguinte, eu escuto muito isso, eu falo, Márcio, o grande problema hoje da escassez de líderes é que as pessoas elas já nascem com o dom da liderança. Então, realmente isso vai acontecer. Olha, vou falar uma coisa para você, esse gene da liderança, a ciência ainda não identificou. Então isso é um grande mito. Infelizmente, na América do Sul, nós temos muita gestão autoritária. Então quando nós começamos a pesquisar o que as pessoas dizem que é ser um grande líder, elas imaginam que líderes é aquela pessoa que ela vai lá, se impõe, quer tomar a frente do grupo, quer estar no holofote. Às vezes você vê seu filho, às vezes uma criança que você conhece, a gente olha aquela criança querendo assumir a brincadeira e fala, poxa, que legal, um grande líder nato. Olha, isso não tem nada a ver com liderança, isso tem pouca coisa, quase nada a ver com liderança. Às vezes isso está muito mais próximo da arrogância do que da liderança. Então, quebra esse mito. O grande problema da escassez de líderes hoje nas empresas é que os líderes não estão sendo treinados para serem realmente líderes. Então, o líder que não é treinado, o que vai acontecer? Quando ele chegar ali para assumir aquela função, vai ter muitos problemas. E as empresas hoje estão passando por quê? Por praticamente 4 grandes problemas por causa de que não tem um líder para assumir aquela função. Primeiro é o problema da produtividade. É incrível como a gente chega nas empresas, começa a fazer um trabalho, a empresa começa, às vezes depois de poucos meses, dobrar a sua linha de produção. Por quê? Mudou o líder, ou treinou o líder de maneira correta, começa a mudar o cenário da empresa de distribuição. Outro grande problema que as empresas estão enfrentando por falta de líderes é o atraso na entrega das atividades. Simplesmente os projetos não saem, os prazos não acontecem, o cliente faz o pedido, atraso, vira o inferno naquela empresa. Eu lembro que muitos anos atrás, na década de 90, eu comecei a prestar serviço para uma grande empresa. E essa empresa era incrível como eles entregavam realmente as suas atividades. Eu lembro que eu chegava na parte final do dia, eu fui contratado para fazer parte da área comercial, e eu sentava lá com o meu diretor, levava o projeto, o Zé, que era o nome dele, é um dos acionistas da empresa. Márcio, traz aqui o projeto. Já analisava aquele projeto junto comigo, analisávamos o cliente. No mesmo dia ou no dia seguinte, já dávamos retorno para o cliente ficava às vezes até espantado, porque o Zé tinha uma máxima, ele falava o seguinte, o dia acaba às 9 da manhã. Então para ele, quando o cliente sentasse na mesa dele e abrisse a sua máquina, a primeira coisa que ele tinha que ver era o orçamento. Isso bem antes da era do e-mail, que tinha que estar lá mandando fax, indo na empresa entregando o projeto para aquele cliente. E é incrível que essa empresa cresceu muito. Em poucos anos ela cresceu mais de 10 vezes o tamanho quando ela foi montada. E para mim é muita dor no coração quando ano passado essa empresa, por ter deixado anos atrás de cumprir esse trabalho de entregar as atividades, ela começou a atrasar a entrega das atividades, ela teve que ser vendida. Acabou passando um processo de falência e foi vendida para um grande grupo. Então você vê, o que fez a empresa crescer foi mesmo o que fez ela cair. O outro grande problema que as empresas estão passando porque não tem um líder lá na frente é o retrabalho. Então você imagina, a pessoa vai, gasta toda uma energia, faz todo um trabalho e aí o que acontece? Tem que fazer de novo. Fazer uma vez, fazer 2 vezes, fazer 3 vezes. Prejuízo para a empresa, prejuízo para o setor
prejuízo para os clientes. É muito ruim isso. O outro grande problema que as empresas passam por não terem líderes é a famosa palavrinha que eu falo que isso aí já virou um tumor, porque há muitos anos as pessoas falam sobre isso, o problema nas empresas, que é o comprometimento. Então as pessoas não conseguem se comprometer com a empresa, não conseguem se comprometer com o seu líder, não conseguem se comprometer com a equipe, prazos começam a atrasar, as pessoas não se sentem parte daquela empresa. Por quê? Porque o líder não consegue motivar aquelas pessoas. A Hay Group, ela teve recentemente uma pesquisa que ela falou o seguinte: 63% dos líderes da América Latina, eles não conseguem motivar os seus colaboradores. Isso significa dizer, em outras palavras, que esses líderes não estão preparados para estarem assumindo aquela função naquela empresa. E aí, realmente, os prejuízos vão acontecer. Você muito provavelmente está passando por esse problema no setor da sua empresa, que você quer uma pessoa para poder estar ali, tocando aquele projeto, tocando aquela equipe, e você não consegue achar aquela pessoa. Até acha aquela pessoa, mas ela não está preparada para fazer aquilo. Eu, quando comecei a estudar sobre liderança, muitos anos atrás, eu lembro, há 35 anos atrás eu comecei a estudar sobre liderança. Hoje eu tenho 42 anos. Então, com 7 anos eu comecei a estudar sobre liderança. Então, como que aconteceu isso? Meu pai foi o meu grande mestre, o primeiro grande mestre que eu tive na arte da liderança. Eu tinha 7 anos de idade, meu pai, um homem muito simples, hoje tem 83 anos de idade. Ele teve que trabalhar muito cedo na roça para sustentar a família. Filho mais velho de 9 irmãos, o pai faleceu muito cedo, ele com 8 para 9 anos assumiu a família, teve que ser líder daquela família para sustentar os irmãos e a mãe dele. Eu tinha 7 anos de idade, meu pai me chamou para conversar. Quando meu filho está com 7 anos de idade, eu tenho que falar uma coisa para você. Ele não falou com essas palavras, né, porque é muito simples, mas ele falou assim, mais ou menos isso. Você tem 7 anos de idade e você precisa ter responsabilidade na sua vida. Aquela foi a minha primeira grande lição de liderança. Porque se você for começar a analisar o que os grandes líderes eles têm em comum é a responsabilidade. Então hoje, se eu tenho um erro, se eu tenho um acerto, é minha responsabilidade. Então não tem como o líder fugir da responsabilidade. A gente vê muitas vezes o líder fugindo da responsabilidade. É ruim aquela equipe quando você chega, tudo dá certo, foi o líder que fez. Deu errado, são as pessoas que fizeram, o líder ele quer se eximir da culpa. Não dá. Um líder ele tem que assumir responsabilidade. Outra coisa que nós vimos nos grandes líderes é a disciplina. O meu irmão mais velho do coração, Roberto Chiniachik, ele é um dos líderes que eu mais admiro no nível de disciplina. Às vezes as pessoas perguntam para mim: Márcio, você trabalha com o Roberto, como que é o Roberto? Qual que é o segredo do Roberto? Eu falo para ele: Roberto é uma pessoa simples, uma pessoa comum que trabalha bastante. Ele trabalha tanto que ele tem muita sorte nas coisas que ele faz. Então, por quê? Porque o camarada ele vai lá e ele faz realmente a lição de casa. Então, muitas vezes a gente olha aquele líder tendo grandes resultados e aí a gente imagina: poxa, dá certo com ele, não dá certo comigo. E aí a gente tem que analisar. Ele, quando aparecem os desafios, ele vai lá e enfrenta os desafios. Quando tem a lição de casa para fazer, ele vai e faz a lição de casa para fazer. Ele faz aquela lição de casa que ele tem para fazer. Quando ele aparece os testes na vida, o que ele faz? Ele passa nos testes da vida. Então, esse líder é um líder que tem disciplina. Poucas pessoas sabem disso, mas a palavra disciplina significa exatamente isso. Você ser líder de você mesmo. Ou você ser discípulo de você mesmo. Então, a coisa começa com você. A coisa começa primeiro com a gente. E outra coisa que a gente percebe, começa a identificar os grandes líderes, é que os grandes líderes eles têm coerência. Eles falam uma coisa, eles acabam fazendo aquilo que eles estão fazendo. Eu não sou católico, mas eu tenho um grande exemplo atual hoje, que é o Papa Francisco, que é o novo líder da Igreja Católica. Você vê, o Padre Francisco, ele tem um posicionamento muito bom, humildade e gentileza. Então, quando você começa a analisar ele como líder da Igreja Católica, todas as ações que ele toma, você começa a perceber que ele tem a preocupação de mostrar que quando ele fala de humildade, quando ele fala de gentileza,
ele está fazendo aquilo. Eu não conheço o Papa Francisco, não posso falar se ele é gentil ou humilde, mas o que ele passa para nós é isso, que ele é um líder coerente. Então, é muito difícil, por exemplo, para um pai, quando ele escuta o filho, né, o pai chega para o filho e fala: filho, você tem que ser honesto. Aí o que acontece? O pai faz trapaça. Não vai dar. O filho não vai conseguir, o pai não vai conseguir ganhar o respeito daquele filho. Então, quando você vê o líder fazendo aquilo que ele fala, você vê o líder realmente tendo responsabilidade, e você vê ele tendo a disciplina, ele começa a ganhar os admiradores. Porque a pessoa só é líder quando ele tem seguidores. Se ele não tem nenhum seguidor, ele não é um líder. Porque um gerente, um chefe, ele muitas vezes, pelo poder, ele vai lá e manda, e a pessoa acaba obedecendo. Agora, ela obedece por causa do salário, obedece por causa do medo, ela obedece por vários motivos, mas não obedece porque ela quer seguir aquela pessoa. Então você vê esse alvoroço todo mundo querendo, admirando aquele líder. Por quê? Porque ele conseguiu despertar naquelas pessoas exatamente isso, a vontade de seguir aquele líder. Então, e essa é uma das grandes maneiras que nós começamos a aprender a arte da liderança, quando nós escolhemos um líder e começamos a fazer o quê? A aprender com esse líder. Essa é uma grande sacada. Então, você tem que escolher muitas vezes um mentor e ficar do lado dessa pessoa, aprender com essa pessoa. Outro exemplo que você pode ter é viver suas experiências e conseguir, através dessas experiências, você conseguir os seus resultados e assumir essa área da liderança. Mas a experiência sozinha ela é um pouco mais difícil, porque não é só passar pela experiência, você tem que viver aquela experiência. Eu tenho um exemplo maravilhoso sobre a questão da experiência, como que ela impacta a nossa vida. Você imagina, por exemplo, uma mulher grávida, quando ela tem, por exemplo, 4, 5 filhos. Minha mãe teve 11 filhos. Então, você imagina o seguinte: primeira gravidez, o que acontece? Aquela mulher fica desesperada, tudo novo, o corpo dela muda, as coisas mudam. Ela tem medo de perder aquela criança, primeiro filho, sonho de ser mãe, o sonho de ser pai, Maria de primeira viagem, começam a sofrer com aquilo. Quem ficou do lado de uma grávida, Maria de primeira viagem, sabe o que eu estou falando, é punk. E aí o que acontece? Imagina essa mulher quando está no 4º, 5º filho. Quando ela chega no 5º filho, cara, ela nem vai lembrar mais que está grávida. Por quê? Ela adquiriu o que nós chamamos de threshold. Ou seja, ela passou por tanta experiência de ser mãe que agora ela já sabe, o corpo dela é um corpo normal, vai ter qualquer cuidado que tem numa gravidez e vai ter o filho, não tem nenhum problema. E essa é a grande sacada, viver experiências. Na minha vivência de experiências, quando comecei a me aperfeiçoar nessa arte da liderança, eu aprendi muito com os líderes chineses. Quando comecei a ser treinado para assumir a posição de líder, eu comecei a estudar com essas pessoas, tanto no Brasil como inclusive na China. E é impressionante como essas pessoas têm grande sacada e grandes dispositivos para como tocar as pessoas, para formá-las como líderes. Uma das coisas muito interessantes que eles fazem é o seguinte: você viu aquele filminho já, quando você tem que ter um discípulo, tem um mestre, é mais ou menos aquilo ali. Então, uma das grandes tarefas que eu tinha era cuidar do meu mestre. Então, eu tinha que muitas vezes fazer o quê? Fazer o chá do mestre. Então, você imagina, servir o chá do mestre. Parece uma coisa simples, não é? Mas imagina quantas coisas estão envolvidas em você servir um chá para o seu mentor, para o seu mestre. Primeiro, ele não toma qualquer tipo de chá, mas tem que saber qual que é o chá que ele gosta. Qual é a erva que ele gosta? Onde achar aquela erva? Que hora que ele gosta de tomar o chá? Qual a xícara que ele gosta de tomar o chá? E esse é só um exemplo. Então tem várias situações que você vive que você tem que ter o quê? Cuidado com aquela pessoa. Infelizmente, no Brasil principalmente, que nós vivemos de uma história recente de escravidão, a arte de servir as pessoas, muitas vezes a pessoa acha que você está tendo uma atitude submissa. Então é pejorativo. No Oriente é o contrário. No Oriente, quando você serve uma pessoa, você é uma pessoa sábia. Quando você tem a habilidade de servir uma pessoa, significa que você tem a sabedoria. Então você passa por todas as situações para ser uma pessoa que está observando o outro. Muitas vezes o líder, o que ele
quer fazer? Ele quer liderar com base no ponto de vista dele, com base no que ele acredita, com base no que ele acha, e não com base do que as pessoas precisam, do que aquela situação precisa, do que aquela situação exige. E aí ele fica cego, fica na dele, não pergunta para as pessoas e acaba atropelando um monte de coisa. Então, essa questão de você, do mestre-discípulo, é fantástica, porque você tem que começar a se preocupar, a fazer realmente o outro feliz, fazer o outro realmente esteja satisfeito com a forma como você conduz as coisas. E como que eles usam os dispositivos? Eles usam um dispositivo corporal. Eu vou mostrar para vocês aqui, pedir um voluntário para me ajudar, para a gente entender como que isso acontece. Porque, normalmente, o que acontece? O nosso corpo, ele manda, você faz. No Oriente, quando eu participei desses treinamentos, é o contrário. A minha mente, ela tinha que dominar o meu corpo. E aí a coisa tudo muda. Então, o seu corpo é o seu grande instrumento para você começar a liderar a você mesmo. Até aquela questão que nós falamos na palestra inicial de um líder que lidera você mesmo. Vou pedir para uma pessoa me ajudar aqui. Então, você imagina o seguinte. Primeira coisa que esses mestres falavam para mim é o seguinte: você tem que relaxar. Você tem que estar relaxado. Então, por que você tem que estar relaxado? Porque quando você tem crises, quando você tem momentos de tensão, problemas, a primeira coisa que acontece é você querer se desesperar. E aí você se desespera, você não consegue achar as opções, não consegue ver quais os caminhos que você pode tomar para resolver aquela situação. E aí a coisa fica meio insustentável. Então, digamos o seguinte, eu vou pedir aqui o Dadinho, que vai me ajudar aqui a fazer o seguinte. Digamos que, vou pedir para o Dadinho me segurar, bem firme. Né? Então o Dadinho está bem firme aqui. Qual que é a maneira que eu posso fazer para poder sair dessa situação? Imagina que aqui é uma agressão, né? Ele está me agredindo, é um momento de tensão, estou passando por um problema. Qual que é o que eu tenho que fazer no primeiro momento? Querer fugir disso. Segura firme, Dadinho. Então eu vou querer fugir, ele vai cada vez mais segurar firme, firme, eu vou fazendo força, ele vai segurando e vai ficar, se eu for mais forte eu acabo saindo, mas qual o custo disso? Muita energia, muita força, estou lutando contra esse problema. A melhor maneira de eu conseguir lidar com essa situação é fazer o contrário, é eu conseguir relaxar. Então eu vou pedir para o Dadinho segurar firme, forte, e eu vou simplesmente, sem fazer tensão, sem fazer força, sair dessa situação, de maneira relaxada, segura, isso, firme, vamos lá. Então, eu não vou fazendo força, não vou lutar contra essa força dele, eu vou relaxando e sair dessa situação. Essa é uma maneira que o corpo ele começa a agir quando você tem um problema e você tem que começar a saber as opções de sair dessa situação. Um outro ponto que eu aprendi muito com esses líderes foi a questão da distância. Então, você imagina, para eu acessar aquela pessoa, eu tenho que me aproximar dela. O líder hoje, o que ele faz muitas vezes? Fica na sua sala, trancado, não acessa as pessoas, e aí o que vai acontecer? Ele não vai conseguir saber como liderar aqueles colaboradores. Ele não sabe como tocar aquelas pessoas. Então, eu tenho que botar minha distância, eu tenho que dar um passo para chegar próximo dessa pessoa. E aí sim, a partir do momento que eu tenho a distância adequada, eu posso saber como que eu vou me posicionar em relação a ela. Porque é o terceiro passo, como eu vou me posicionar em relação a ela. Quando eu falo de posicionamento, eu tenho que saber todos os recursos que eu tenho que ter para poder acessá-la. Então eu tenho meu corpo e meus recursos também são meus membros. Eu tenho um braço, outro braço, uma perna e outra perna. Digamos que eu fique aqui de lado. Eu consigo acessar ele? Consigo acessar. Olha aqui, consigo acessar com esse braço, consigo acessar com essa perna. Mas eu não consigo acessar com essa mão, não consigo acessar com essa perna. Por quê? Porque eu não estou bem posicionado. Você vai falar, poxa Márcio, mas se você mudar aqui a posição, você vai conseguir. Eu só vou conseguir por quê? Porque eu tenho que mudar meu posicionamento. E muitas vezes eu não tenho, na dinâmica do mundo corporativo, eu não tenho tempo para fazer essas mudanças. Eu tenho que já me posicionar para saber, aproveitar a oportunidade de todos os recursos estarem à minha disposição. Aí sim, eu consigo ter acesso a essa pessoa, aos meus colaboradores. Agora eu tenho que fazer o que a partir do momento? Eu tenho uma distância adequada com ele, eu tenho um relaxamento, nós começamos a interagir. Eu tenho que saber o tempo das coisas. Infelizmente as pessoas querem muitas vezes liderar impondo para aquela pessoa que ela faça as coisas e amadureça de maneira muito rápida. Isso dificilmente dá certo. Eu tenho que saber o tempo dele.
Então eu tenho que, mais uma vez, estar acessando ele, sabendo qual que eu pressiono mais, tiro o pé. E essa dinâmica vai fazer com que eu consiga formá-lo, inclusive um grande líder. Então você imagina aqui a situação. Eu vou pedir para o Dadinho colocar a mão aqui. Então agora, eu vou pedir para o Dadinho fazer o seguinte. Eu vou simplesmente fazer uma seguinte brincadeira aqui. Eu vou dar um passo, o Dadinho fica aí. Eu vou dar um passo, e se o Dadinho ficar lá, o que vai acontecer? Ele vai perder a distância. Nós não estamos mais aqui interagindo. Então o que eu tenho que fazer? Eu dei o passo, o Dadinho vai ter que dar o passo junto, certo? Para nós mantermos. Eu não posso puxar aqui o meu braço, tá? Se eu avançar, ele vai fazer o quê? Ele vai também atrasar. Isso aí, vamos ficar aqui legal, ok? Então, vamos começar agora para valer. Então eu vou para lá, venho. Então como que o Dadinho vai ter que toda hora... Isso, ó. Isso. Então ele tem que toda hora tentar pegar o timer. Ó, isso. Ó. Tá vendo? Ele tem toda hora que estar ajustando para poder acessar. Então, por quê? Se ele estiver atento ao outro, fica muito mais fácil. Agora, se ele não tiver atenção ao outro, eu vou perder o contato que eu tenho com aquele meu colaborador. Eu vou perder o contato com aquela pessoa que eu estou liderando. Eu tenho que dar atenção a ele, não ficar tendo atenção no que eu estou fazendo. Atenção se as minhas ações estão realmente surgindo efeito para formar esse grande líder. Então, agora eu vou fazer a minha vez aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou pedir para o Dadinho se mexer e eu vou tentar acompanhar. Ok? Vontade, Dadinho? Então, eu tenho só que sentir onde ele vai e simplesmente acompanhar o movimento dele. Se eu paro no movimento dele, o que vai acontecer? Eu vou ficar. Então, quando eu trabalho, quando eu trabalho essa questão de ter uma distância adequada, ter um bom posicionamento, ter um timing ideal, eu consigo conduzir minha equipe, eu consigo conduzir meu colaborador para aquele projeto, para aquele desafio e realmente seja alcançado. E a primeira coisa que você tem que fazer, começar a liderar com você mesmo. Eu tenho certeza que você deseja ter uma equipe que realmente faz isso. Uma equipe que esteja comprometida, uma equipe que entrega no prazo, uma equipe que não faz retrabalho, uma equipe que esteja comprometida com a sua empresa. Eu tenho certeza que você deseja aquele líder que saiba realmente se posicionar, que seja um líder coerente. Eu tenho certeza que você deseja na sua empresa aquele líder que sabe como acessar aquela outra pessoa, acessar as pessoas que estão liderando, como ele tem uma posição adequada para aproveitar todas as situações, para poder estar formando aquela pessoa que vai muitas vezes até assumir o cargo dele para que ele possa também subir os degraus da empresa. Eu tenho certeza que você quer um líder que consiga ter esse grande time. Para que tudo isso? Para que a gente consiga economizar o quê? Tempo e energia nas nossas ações. Muitas vezes nós perdemos muito tempo com isso. E esse é o grande ganho que você vai ter. Se você formar um líder, se você trabalhar a sua equipe dentro desse método que nós estamos falando aqui, com certeza você vai conseguir fazer com que o seu líder esteja mais engajado nisso. Eu pedi para o Dadinho vir mais uma vez trazer essa... Então vamos ilustrar aqui, mais uma vez, uma metáfora, como isso pode ser feito. Então, imagine o seguinte, eu vou pedir para o Dadinho aqui, de qualquer jeito, ele pode fazer uma conversa, eu vou estar aqui, não pondo muita resistência, e pedir para que ele golpeie aqui, viu, Dadinho? Não é aqui no rosto. Né? Uma vez eu estava fazendo uma palestra e pedi para que a pessoa golpeasse aqui, a pessoa acabou golpeando no meu rosto, e aí eu falei, puxa, mas será que eu falei para ela alguma coisa errada, ela entendeu? E aí no camarim, conversando com essa pessoa, a pessoa chegou para mim e falou assim, sabe, eu tive que falar uma coisa para você, você é cara do meu atual marido da minha mulher. Poxa, não dá. Eu não peço você nada, né? Você é casado, bem casado, tranquilo, então não corre nenhum risco. Vamos lá. Então eu vou pedir cuidadinho então. Isso. Tranquilo, não estou pondo muita resistência, tá? De qualquer maneira aleatória, copiando. Isso. Né? Maravilha. Ok? Agora, se o Dadinho
segura aqui, não é por uma resistência, fizer esse movimento de uma maneira diferenciada, trabalhando o que nós falamos, o posicionamento, trabalhando a distância correta, no tempo correto, quanta energia você acha que ele vai gastar? Aqui ele está gastando muitas vezes muita energia para poder fazer algum momento, algum efeito. Agora, se o Dardinho tiver uma posição adequada, se ele estiver controlando a distância, se ele estiver posicionando todo o corpo dele de maneira, o pezinho um pouquinho para trás, gerando essa energia que vem para cá, o braço dele, numa distância não tão longa, eu vou cortar aqui a distância para ele, para que ele seja um movimento bom. Não vou pôr tanta resistência, vou pedir para que ele golpeie. Opa, isso. Mais uma vez, sem muita resistência. Isso. Olha quanta energia que ele consegue gerar. Então, é isso que eu aprendi muitas vezes com esses mestres. Que quando você trabalha metáforas através do seu corpo, você começa a entender muito mais do que simplesmente mandar as pessoas fazerem alguma coisa, exigirem que elas cumpram aquilo que a empresa exige, sem elas entenderem por que elas estão fazendo aquilo. Eu tenho que terminar as palavras falando para vocês o seguinte: para mim, o grande líder não é aquela pessoa que ele traz os resultados para a empresa, que ele vai lá, conduz grandes grupos. O grande líder para mim, o líder de sucesso, é aquele líder que ele, durante um dia, em todo aquele tumulto que ele tem, que todo mundo corporativo exige, ele para um tempo dele, pega o celular, manda uma mensagem para sua esposa, manda uma mensagem para o seu filho, manda uma mensagem para sua mãe, manda uma mensagem para o seu pai, manda uma mensagem para uma pessoa que ele ama, falando: eu amo você, estou lembrando de você, hoje como você está nesse dia. Esse é um grande líder. Talvez você queira agora pegar seu celular, vou dar um tempo para você, manda uma mensagem para aquela pessoa que você ama, manda uma mensagem para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, um grande amigo talvez, para aquela pessoa que realmente está torcendo por você. Para mim, um grande líder não é aquela pessoa que simplesmente chega na empresa e acha que o papel dela simplesmente é ir lá trabalhar duro, 12 horas por dia e trazer o resultado. O grande líder é aquele que está observando muitas vezes aquela mulher do café, que com todo carinho acorda de manhã, faz aquele café para o seu cliente, faz aquele café para você. Enxerga aquela pessoa como um grande líder, porque ela tem que ter liderança para fazer aquilo bem. O grande líder é muitas vezes aquela pessoa que limpa a sua casa, que limpa a sua empresa, para quando o seu cliente chegar, ver a sua empresa bem arrumada, para quando você está na sua casa e receber uma visita, a visita tem uma casa bem agradável. Então, valorize as pessoas. Então, se você, por exemplo, é um líder que está no escalão alto da organização, olha para o seu supervisor, olha para o seu gerente, olha para esses líderes que estão no meio da camada da organização, estão filtrando justamente o que vem de baixo, estão filtrando também o que vem de cima. Se você é diretor de uma empresa, preste atenção nessas pessoas. Se você é da presidência, se você é do board, preste atenção nessas pessoas. E seja humilde. Seja também bastante humilde. É dito o seguinte, que um grande líder é aquela pessoa que ele consegue, depois que ele morrer, deixar um grande legado para a humanidade. Então, nesse aspecto, Jesus Cristo é imbatível. Então, eu vou mostrar para vocês essa foto, que aqui está, essa foto está mostrando aqui, olha aqui, Jesus, então, lavando os pés dos discípulos. Então, nesse momento aqui, o que acontece? Os discípulos estão disputando quem deles é o melhor, quem deles vai ter um assento melhor do lado de Jesus no reino dos céus. Jesus chega para eles e fala o seguinte: olha, quem for o menor é realmente a pessoa digna e está no meu lado no reino dos céus. Foi lá e lavou o pé dos discípulos. Então, em outras palavras, aqui dizer o seguinte: sirva as pessoas, esteja disposto a estar realmente à disposição das pessoas. Esse é o grande líder. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês realmente estejam dispostos a serem grandes líderes e assumir cada vez mais grandes projetos, grandes desafios e cada vez mais fazer esse Brasil cresça e o nosso país esteja um pouco melhor. Obrigado.